Olá pessoal, este é mais um vídeo do curso Moodle Unipampa. Nesse vídeo a gente vai conhecer a ferramenta de atividade tarefa. Essa ferramenta de atividade, ela permite que os alunos enviem arquivos para o componente curricular, ou seja, o professor pode abrir uma tarefa no componente curricular solicitando que os alunos enviem textos, artigos, até mesmo um PDF, ou até mesmo um texto escrito no próprio ambiente do componente. Vamos ver como é que ela funciona? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ativar a nossa edição do componente. Feita a ativação, eu vou colocar aqui no tópico que eu abri para essa atividade tarefa, que é o tópico 5. Então vou na atividade tarefa, aqui no tópico, e vou em adicionar uma atividade ou recurso. Feito isso, abre a caixa de seleção das opções, a gente escolhe a atividade tarefa. Escolhida a tarefa, a gente vai em adicionar. Pronto. Adicionada, abre a nossa tradicional caixa de configuração da atividade. Aqui a gente vai colocar o nome, vamos dar um nome exemplo aqui, eu vou colocar tarefa resumo do curso. Vou botar exemplo. Pronto. Aqui eu poderia colocar a descrição, solicitando que fosse enviado um texto de avaliação sobre o curso, onde vocês colocassem de maneira qualitativa a sua avaliação. Eu poderia explicar isso aqui nesse texto da descrição e pedir para exibir lá na página do curso. Como no nosso caso aqui é só um exemplo, eu não vou me ater aqui à descrição. Se caso o professor quiser colocar algum arquivo com um texto explicando o que ele quer do aluno, ou qualquer outro tipo de texto adicional, tem a possibilidade do próprio professor enviar o arquivo também quando ele abre essa atividade tarefa. Uma configuração importantíssima para a atividade tarefa é que a gente pode definir a entrega dessa atividade pelos alunos. Então a gente tem várias caixinhas de seleção aqui de possibilidades de configuração para a data. A primeira que a gente tem aqui se permite envios a partir de uma data. Então a gente pode escolher uma data que a partir dela o aluno vai ter a disponibilidade, através do componente curricular no Moodle, de anexar ou de preencher essa tarefa e enviar. No nosso caso aqui eu vou deixar ela desabilitada, mas o professor pode definir aqui um dia de começo, onde a partir daquele dia o aluno pode entregar a tarefa. Também pode definir uma data de entrega específica, que a data de entrega seja naquele exato dia que o professor queira. Eu também vou desabilitar aqui, só para exemplo. E uma data limite de entrega também o professor pode colocar. Ele pode especificar uma data limite e colocar aqui no habilitar. No caso aqui eu vou deixar todos desabilitados porque é só um exemplo. E também pode pedir para o Moodle avisá-lo de quando ele quiser fazer as avaliações dessas tarefas. Se ele colocar aqui o dia que ele quer que o Moodle avise ele receberá uma mensagem assim que ele entrar no Moodle dizendo que já pode fazer a avaliação daquela tarefa. Configurada a data, aqui a gente pode definir os tipos de envio que o aluno pode fazer. A gente pode marcar que ele pode fazer um texto online, ou seja, vai abrir uma caixa semelhante ao Word, onde ele vai editar, vai escrever o texto, ou somente envio de arquivos. O professor pode especificar que tipo de arquivos, que tipo de texto quer, em que material. Vamos deixar aqui apenas o arquivo. Eu vou dar só um exemplo aqui de marcar o texto online. Marcado o texto online, eu posso, inclusive, limitar, aqui habilitar, um contador de palavras, um limite de palavras. Posso definir, sei lá, 3.000 palavras. Marcando o texto online, eu posso definir esse limite de palavras que o texto pode ter. Vou desabilitar o texto online. Pronto. Apenas envios de arquivo. Aqui eu posso definir também o número máximo de arquivos enviados. O aluno pode... eu posso escolher, vamos botar só um aqui, só por exemplo.
E aqui também eu posso limitar o tamanho máximo de upload que o aluno pode para enviar o arquivo. O site o máximo é 50 megas, mas eu posso botar menos aqui, conforme eu considerar necessário. E aqui eu posso também definir os tipos de arquivo. Aqui eu vou deixar em branco, mas você pode escolher aqui os arquivos PDF, enfim, doc, daí você define aqui. Feita essa configuração dos tipos de envio, há também a configuração dos tipos de feedback, que o professor pode habilitar aqui, no momento da criação da tarefa, pode habilitar aqui. Se tiver marcado os comentários de feedback, vai ser possível você colocar texto de feedback para os alunos. Aqui nessa opção você pode fazer anotação o Moodle gera um arquivo de avaliação onde você pode fazer anotações. Você pode enviar também uma planilha de notas e também pode habilitar a opção de mandar arquivos de feedback. Daí o arquivo que o professor considerar necessário para enviar de retorno ao aluno. Essas configurações, eu vou comentar mais essa aqui, que é as configurações de envio, que eu considero ela importante também. Nessas configurações de envio, o professor pode exigir que os estudantes cliquem no botão enviar. O que quer dizer isso? Quando o estudante estiver fazendo a tarefa, ele vai aparecer um botão para ele enviar e o outro botão para ele finalizar a tarefa. Não recordo qual o nome desse botão. Se a gente exigir que o aluno clique no enviar, ele pode deixar esse material dele, ou o texto online ou o arquivo, como um rascunho no Moodle. Ele pode optar por deixar ele por um tempo até ele terminar, e quando ele julgar que terminou a tarefa, daí sim ele clica no enviar. Então eu acho interessante, vamos deixar aqui marcar assim, daí ele só vai enviar o arquivo para avaliação do professor quando ele clicar no botão enviar. É isso que essa configuração está dizendo. E essa outra aqui também é muito interessante, que o professor pode exigir que o aluno preencha uma caixa de seleção no próprio Moodle, dizendo que aquele trabalho é dele e que não é um plágio. Também é interessante de marcar que sim, né? Então, isso aqui o aluno vai ter que marcar uma caixinha de declaração de que não é um plágio. Aqui também tem essa configuração aqui de tentativas reabertas, que a gente pode deixar manualmente, ou seja, caso o aluno mande um arquivo errado, enfim, assim, o professor pode ir lá e reabrir a tarefa para esse aluno. E aqui o máximo de tentativas. Aqui o professor pode limitar o máximo de tentativas, caso o aluno, enfim, mande uma vez, duas, assim, pode já deixar configurado para no máximo 2 tentativas. Enfim, daí vai de cada professor, as suas configurações. O resto das configurações são configurações um pouco mais refinadas e já vem preenchimento padrão. Então, se a gente salvar e voltar ao curso, a nossa tarefa estará aberta. Eu vou salvar e voltar só para mostrar como ela fica. Aqui está a nossa tarefa exemplo. Como eu deixei aqui, eu vou mostrar como o aluno vai enxergar essa tarefa. Como eu deixei ela ali em tempo indeterminado, sem prazo, vamos só mudar o nosso papel aqui para o estudante, para a gente ver como o aluno vai ver essa tarefa que a gente disponibilizou no Moodle. Mudamos para estudante. Vamos lá embaixo na tarefa. Aqui. Quando o aluno clicar na tarefa, ela vai estar aqui. O aluno pode vir aqui. Aqui, claro, vai estar além dessas informações aqui, caso você escreva na descrição, né, o que você quer da tarefa, a descrição vai aparecer aqui nesse mesmo status de envio aqui. Então, o aluno vai poder ler ou vai poder baixar o arquivo para ler, se caso as orientações estiverem num arquivo. E depois de lida a descrição da tarefa, ele vai adicionar a tarefa. Quando ele vier em adicionar tarefa, como a gente configurou lá para ser envio de arquivo, vai abrir essa caixa para ele enviar a tarefa, enviar o arquivo. Depois ele vai salvar as mudanças e enviar. Eu espero que tenha ficado clara essa explicação sobre a atividade e tarefa. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.